Senador, ontem houve um avanço da investigação do Master e chegou ao PT. Alguém muito próximo, um amigo de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é seu líder do governo no Senado da Bahia, o Jacques Wagner. Mas em outras etapas anteriores da investigação, ela também tinha chegado à direita. E, inclusive, aliados seus, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira. Ao Supremo Tribunal Federal também há suspeitas, há reportagens publicadas sobre Hugo Mota, sobre Davi Alcolumbre e mesmo o senhor teve um áudio divulgado numa ligação com Daniel Vorcaro. Tendo tudo isso em vista, não é difícil convencer o eleitor de que o caso Master pertence a apenas um lado do espectro político e não atinge a todos igualmente? De forma alguma, Amanda, eu sempre defendi investigação. Eu assinei todos os pedidos de CPI para que houvesse um aprofundamento da investigação, seja na Câmara, seja no Senado, seja nas duas casas. Você pode ver que ninguém da esquerda assinou nenhuma CPI do Banco Master. Hoje nós sabemos por quê. E estava todo mundo estranhando, já que todos sabem que a origem desse escândalo começou na Bahia, com o PT de lá, o PT do Lula na Bahia. Agora, o que vem à tona, na verdade, mostra que o Master é do PT, que o líder do governo no Senado, uma pessoa de suma importância, que frequenta ali o dia a dia ao lado do presidente da República, o PT em digital do PT em tudo quanto é lado. Eu sempre defendi que houvesse o mais rápido possível uma delação do próprio Vorcaro para que ele separasse o joio do trigo, porque eu fico muito tranquilo quando eu falo de um investimento privado para um filme privado, que não tem contrapartida de absolutamente nada, é uma coisa. Investimentos em propaganda, em rede de televisão, em rede de rádio, em jornal, tudo lícito, tudo legal. É bem diferente do que aconteceu ontem na Bahia, quando há suspeita, né, de corrupção, de favorecimento, de uso da máquina pública para beneficiar um banco que, na verdade, é o do Augusto Lima. Augusto Lima é o personagem-chave que existe, que até agora estava ali às escondidas, ninguém sabia por quê, Amanda. Mas nós sabemos que é porque o Augusto Lima é aquela pessoa que tem as maiores vinculações com o PT. A suspeita é que ele bancou muita gente do PT, como o Jacques Wagner. Eu acredito que outros ainda integrantes importantes do PT aparecerão ao longo dessa investigação. Senador, por mais que o senhor diga que tratou apenas de negócios privados com Daniel Vorcaro, isso te cobrou um preço caro eleitoralmente e politicamente nas pesquisas. Várias, de diferentes institutos, demonstram que o senhor vem perdendo pontos e hoje está atrás entre 4 e 6 pontos. Daqui a pouco vai ter a divulgação do Datafolha. E essa queda foi mais expressiva, principalmente entre os eleitores independentes, aqueles que não votam necessariamente nem em Lula nem em Bolsonaro. Hoje eu até peguei a mensagem aqui, estava conversando com uma pessoa do núcleo duro da campanha do PT, e eles dizem que vão insistir nesse rótulo de Bolso Master, porque eles dizem que Jacques Wagner não é candidato à presidência. E embora reconheçam que há sim avarias e pode haver contaminação, que há um desgaste, eles dizem que no seu caso há uma ligação, há áudio e há inclusive uma visita a Daniel Vorcaro. Como é que o senhor vai convencer esse eleitor independente a resgatar essa confiança, que é uma moeda, um valor tão caro e que houve um abalo no seu caso? Em primeiro lugar, depende de qual instituto você está se referindo. Tem institutos que estão dando Flávio Bolsonaro na frente no segundo turno, independente disso tudo. Quest, Datafolha, tem uma Nexus. Outra. Não, mas tem Sengerp, tem IBESP, tem vários institutos que não estão dando a mesma coisa. E se a lógica serve para justificar uma suposta queda minha nas pesquisas por causa de um áudio, por causa da relação privada, o que dirá, então? Esses votos todos voltarão para mim agora, uma vez que está se comprovando que há corrupção por parte na relação de membros amigos do Lula junto ao Vorcaro. Então, se justifica eu supostamente perder votos por relação privada, quando vem à tona esse escândalo de corrupção de membros do PT, de amigos do Lula, a tendência é o quê? Então, esses votos vão voltar para cá, porque estão vendo que uma coisa é corrupção, a outra coisa não é. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que tem muito mais coisa ainda que o PT tem com que se preocupar. É o filho do presidente da República, o Lulinha. O cara é suspeito de receber mesada do careca do INSS. O dinheiro de você aposentado que está nos assistindo agora pode estar na conta do Lulinha lá na Europa. Um dos sindicatos, o Sindinap, que é um dos principais sindicatos suspeitos de terem roubado o dinheiro dos aposentados, quem é o vice-presidente dele, sentado na cadeira de vice-presidente desse sindicato? Frei Chico, o irmão do Lula. Aquela foto de vários integrantes da esquerda do PT comemorando o fim da CPI do INSS. Todo mundo ligado ao Lula.
Então, eles é que não querem investigação, nós defendemos investigação. Eu não sou investigado por absolutamente nada hoje em dia. Eu cobro investigação, eu posso cobrar porque eu tenho moral para fazer, o que o PT e a esquerda não tem. Então, acho que quanto mais passa o tempo, mais os brasileiros conseguem separar quem está certo, quem está errado, quem é inocente, que é o meu caso, quem é bandido, que é o caso desse pessoal próximo ao Lula. Senador, o senhor, agora no início da entrevista, falou que, né, o Dark Horse recebeu dinheiro, mas que não era um dinheiro público, e que eu queria que o senhor dissesse assim, quem que garantiu que não é público, porque nem a Polícia Federal ela está ainda rastreando por onde passava o dinheiro de Daniel Vorcaro. E há exatamente um mês, uma entrevista lá em Brasília, o senhor disse que apresentaria uma prestação de contas desse filme. Essa prestação de contas está pronta, já foi feita, vai ser feita pela pré-campanha do senhor? Bom, estou esperando a própria produtora apresentar a prestação de contas, já que ela que fez os gastos, aí, as contratações para viabilizar o filme. E, inclusive, já saiu agora recentemente, parece que numa própria ação na Justiça, a produtora apresenta uma prestação de contas que já tem gastos em maior quantidade do que o que, né, foi investido, né, por parte de quem aplicou dinheiro no filme. Então, essa suspeita de que o dinheiro que veio por intermédio dessa empresa direto para o fundo do filme possa ter financiado alguma outra coisa já vai por água abaixo, uma vez que os gastos com o filme já foram superiores ao que foi investido, né, nesse filme. Então, assim, não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Mais uma vez, né, se há algo de errado no investimento privado, no filme privado, vai ter algo de errado também de dinheiro que botam na Globo, no SBT, na Band, na CNN, nos jornais todos. Então, quer dizer, se tem uma coisa que está errada de um lado, tem que estar errada do outro também, o que eu acho que não é. Então, a gente tem que separar, é muito importante esse tipo de pergunta, para a gente separar o que é certo do que é errado. Então, no meu ponto de vista, não há nada de errado, é um contrato na questão do filme, não há nada de errado em investimento em publicidade, nos veículos de comunicação. Agora, o que há de errado é quando membros do governo próximos ao Lula, eles têm algum tipo de negociata, né? Um dinheiro chega por intermédio da empresa na nora de uma filha para beneficiar determinado banco. Como é que o presidente da República faz uma reunião em off, fora da agenda, com o Vorcaro, com o Augusto Lima, sugerindo que ele espere trocar o presidente do Banco Central, porque quando colocar o presidente do Banco Central do Lula, que é o Galípolo, aí sim pode ser que eles consigam ajudar melhor, né, a questão do Banco Master. Então é muito importante fazer essa distinção e eu fico muito tranquilo que o nosso telespectador tem a possibilidade, né, de ouvir quem está certo e quem está errado nessa história. O senhor teria procurado o Daniel Vorcaro para cobrar ali o cumprimento de pagamentos para o filme Dark Horse? É um contrato que, inclusive, estava com uma cláusula de confidencialidade. O senhor disse que foi exatamente por isso que não havia revelado anteriormente para os eleitores os contatos, as mensagens trocadas com o dono do Master. A minha pergunta, o senhor não considerou ir à justiça para garantir o cumprimento de um contrato que o Vorcaro estava em falta? O senhor não considerou acionar os seus advogados? Por que preferiu ir até a casa de Vorcaro quando ele já estava utilizando tornozeleira eletrônica, já havia sido preso, para encerrar essa parceria? E só mais uma pergunta nessa mesma esteira. O senhor disse que havia ali parcelas atrasadas, portanto, eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que uma parte já havia sido depositada, já havia sido paga. Esse valor depositado por Vorcaro vai ser devolvido ou o filme vai ser lançado com uma parte do investimento feito pelo dono do Master? Olha, em primeiro lugar, não foi o Vorcaro que investiu dinheiro no filme, foi a empresa que ele indicou que botasse dinheiro no filme, porque você veja, né, como é que há uma preocupação. Se você faz um filme que é falando sobre Bolsonaro, nesse ambiente que nós temos hoje de completa perseguição política, você imagina se ia conseguir fazer um filme aqui no Brasil. Então, tivemos que fazer um filme fora do Brasil, para que pelo menos ele pudesse acontecer. Todas as parcelas que foram investidas lá passaram pelo Banco Central, né, para que fosse tudo bonitinho, contrato apresentado, não tem nada de errado. Então, não seria eu a processar ninguém, né, já que há uma empresa, um fundo que gere todos os recursos que foram investidos, né, que foi o que autorizava o pagamento de despesas pela produtora para que o filme fosse produzido. Então, assim, eu apenas cedi os meus direitos autorais, nada além disso. Então, mais uma vez, não tem absolutamente nada de errado, apesar de toda a espuma, né, que procuram fazer, distorcendo completamente os fatos, como se fosse errado conversar com a pessoa que naquela época, quando eu conheci, alguém que era cortejado pelo Supremo Tribunal Federal, estava em grandes eventos que eram feitos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, vinculados a veículos de comunicação. Quer dizer, não dá para forçar uma barra como se esse tipo de investimento no filme fosse errado e tivesse o mesmo nível desse escândalo de corrupção que está acontecendo agora no PT da Bahia, pessoas próximas ao Lula. Então, o Lula, mais uma vez, já veio para a baila sugerindo que ele podia ajudar o Banco Master de alguma forma ao trocar o presidente do Banco Central. Então,
Então, assim, fica a dúvida, né? Será que o Lula era sócio, era um consultor do Banco Master ou era só amigo das pessoas que estavam lá? Então, eu gostaria até que tivesse, assim, uma investigação profunda. Por isso que eu sempre defendi investigação, para separar quem é inocente, que é o meu caso, e quem é bandido, que é o outro lado. Bom, pessoal, é isso, né? Chegamos aqui ao fim do nosso recorte, mas aqui, meus amigos, a opinião é sua. Peço para que você deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se gostou do nosso recorte, eu serei eternamente grato para com seu like, mas agradeço também a sua participação, a sua audiência, né, o seu engajamento com o seu comentário aqui nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.